quem fala é o Hiller, ou Ryo, sou fundador, redator e mais um monte de coisas aqui no Otageek. Estamos voltando hoje com o nosso 7º episódio do Otageek Cast. Dessa vez vamos falar da Nintendo. E para falar da Nintendo, o Aleph faz o seu retorno, só que agora como Norman. O Fábio faz a sua estreia. Falou aí, pessoal, Fábio. Aloha, pessoal. E o Felipe, que é o nosso convidado e seguidor do Otageek. Oi. Então, aqui para organizar esse podcast, primeiro a gente vai falar sobre a história dos consoles e aí a gente vai destacar alguns jogos, vamos fazer alguns comentários. E aí, começando... não, eu estava me esquecendo, né? Antes, para quem não sabe, o Fábio e o Norma, eles trabalham também na internet com jogos, e aí agora é o momento merchan. Fábio, divulga seu trampo aí pro pessoal. Bom, valeu aí pelo espaço, eu sou o Fábio e na Twitch eu sou o Fabão, Nhonhão Supremo. Como Tô fazendo umas livezinhas, Fabão, F-A-B-A-O-N, pra procurar na Twitch, e é isso aí, eu tô tentando lá fazer umas livezinhas, ver se eu consigo arrancar um dinheiro daquele negócio lá. Muito meme e muita zoeira. E o que você tá jogando ultimamente lá? Eu gosto de jogar jogos multiplayer e tal, vou jogar com a galera, que é sempre mais divertido que ficar fazendo o jogo sozinho, olhando pra câmera e falando nada. Falando com... Exatamente. E qual que é seu Instagram? Meu Instagram também é @fabão, só procurar lá. A gente vai deixar linkado também aqui no podcast, junto com os players. E, Norman, divulgue aí o seu trabalho, já começou a gravar, como é que tá? Oi, tudo bom? Então, eu sou o Norman, eu tô com um canal recente no YouTube, onde eu tô planejando fazer algumas gameplays bem variadas, gameplay de Nuzlocke de Pokémon, agora eu tô começando a fazer gameplay de Tenten, que saiu essa semana, e planejo muita coisa assim pro canal ainda. Você já tem alguma rede social? Só no Instagram. Divulga aí pro pessoal. É o Player Norman? Player Norman, ok. E você, Felipe, quer fazer um merchandise também? Divulgar alguma coisa? Felipe? Oi, desculpa. Eu acho que não foi minha pergunta. Você quer divulgar alguma coisa também? Aproveitar o momento merchandise? Bom, eu não tenho um canal assim, igual vocês, mas eu acompanho o Otageek, então tô aqui como convidado. Primeira vez que gravo um podcast, então é muita emoção aqui, tô até chorando. Só não chore, só não vai chorar muito. Então agradeço a oportunidade. Que isso, nós que agradecemos assim, pela participação. Então agora, sem mais enrolação, vamos começar falando do primeiro console da Nintendo, que é o Nintendo de 8 bits, que é o NES. Ele foi lançado em 1985 nos Estados Unidos e 83 no Japão, porque eu vou contar um pouco da história dele. Após lançar alguns jogos eletrônicos no Japão, como aqueles minigames portáteis, que é o Game Watch, a Nintendo decidiu lançar o seu próprio videogame, que é o Famicom. Ele se tornou muito popular lá no Oriente, né? Só que nos Estados Unidos a indústria ela enfrentava alguns problemas, assim, uns atritos por causa que foi na época da queda do Atari. Então acreditava que naquela época não podia ter espaço mais para videogame. Só que a Nintendo levou o Famicom, no caso, trouxe ele para o Ocidente como o Nintendo Entertainment System, que é o famoso NES, né? Que também é conhecido como Nintendo de 8 bits. Os principais jogos desse console da Nintendo, a gente pode destacar o Mario Bros, Donkey Kong, Legend of Zelda e Metroid. Desses jogos, assim, eu joguei, eu acho que eu só não joguei o Metroid, mas todos eles eu joguei, são ótimos jogos, e o Zelda, eu não lembro muito bem, porque eu joguei tem muito tempo, mas deixem seus comentários sobre esses jogos, sobre esse console, o que vocês têm pra falar. De cada vez. Bom, Olha, eu não cheguei a jogar esse console. Eu até gostaria de jogar o Zelda, que eu sou muito fã de Zelda, mas eu não cheguei a jogar esse. Então, assim, eu passo essa. quem nunca teve um Famiclone da vida, o famoso, sei lá, como é que chama? Eu joguei de formas ilegais, né? Mas eu joguei. Como é que o Polystation da vida tem 1, 2, 3, 25, 30. Todo mundo teve um Famiclone, o famoso
Pra jogar Exatamente. aquela fita com 1 milhão de jogos em um, que tinha tipo uns 10 jogos e repetia tudo. Sim, eram 10 jogos, mas falavam que eram A gente tinha 1 milhão de jogos. Igual tipo o Silvio Santos, 1 bilhão de reais. Nossa, todo mundo já passou por isso. E você, Wallace, você chegou a jogar algum desses jogos? Então, eu também não peguei essa fase. Eu não peguei essa fase desse eu joguei Nintendo, desse depois. console. E os jogos, assim, eu também não cheguei a jogar nem na época, né? E nem Sim. atualmente. Até hoje eu não peguei dessa geração aí pra jogar. Bom, agora o Fábio vai passar pro próximo da lista. Bom, o próximo o console que tem da Nintendo é o famoso Game Boy, que teve como o principal, acho que todo mundo jogou na vida inteira, que foi o Tetris, que tinha aqueles outros minigames em fajuto que copiava ele, que tinha o Tetris, tinha uns joguinhos de carrinho. E eu, com o Game Boy, cara, eu tive o primeiro foi o preto e branco, esse aí, depois eu passei pro Color, tive o Advance e fui pro DS. Nossa, eu joguei muito isso aí quando era pequeno. Nossa, Mario, Super Mario Land, Tetris, tinha o Killer Instinct, joguei pra caramba isso aí. Vixe, muita pilha jogada fora. Pois é, então, o Game Boy eu também tive, eu tenho até hoje, apesar que ele não funciona, mas eu acho que dá pra restaurá-lo. Eu jogava muito, era Pokémon, se eu não me engano, o Pokémon Gold que tem pra ele. Eu ficava o final de semana inteiro jogando esse Pokémon, porque a minha fita ela era aqueles cartuchos piratas. Então você jogava, mas ele não salvava. Então eu sempre ia, eu começava o jogo, eu passava uns 4 ginásios, a pilha acabava, aí eu tinha que começar do zero de novo. Não, teve uma época que eu arrumei uma fonte pra ligar no Game Boy, que aí dava pra jogar mais tempo, mesmo assim, como a fita era pirata, não tinha bateria, não salvava porcaria nenhuma, só se ferrava. Não, mas é um console muito bom. Felipe e o Alf, vocês têm algum comentário do Game Boy? Sim, então, eu já tive um Game Boy também. Eu já cheguei a jogar. Não no Game Boy o primeiro, né? O preto e branco. Eu tive o Game Boy Color. Mas eu joguei alguns jogos do Game Boy primeiro ali. No caso, o Pokémon Red e o Blue. E eu acho que todo mundo que pegou um Game Boy passou pelo Pokémon. Não tem como não jogar Pokémon no Game Boy. Exatamente. O começo do vício é tudo no Game Boy. Exatamente. E você, Felipe? Então, eu não cheguei a ter um Game Boy, mas um primo meu tinha. E eu achava o máximo quando ele ia visitar a minha casa lá, que ele levava o Game Boy com ele. Essa questão de ser portátil e tal. Eu nunca tinha visto isso antes, né, até então. Eu achei, tipo assim, muito legal, fiquei com vontade. Não tive a oportunidade de ter um, né, de conseguir comprar um, mas eu achava muito massa essa jogabilidade, essa portabilidade. E ele jogava muito Pokémon também, né, então, o clássico. Sim. Falando em Game Boy, eu lembrei que antes de jogar o Game Boy eu jogava também aqueles minigames que vinham com Tetris também, mais 1 milhão de jogos pra jogar no ônibus, eu achava repetido. Tudo repetido. Era tipo um Game Boy da classe D, assim dizer, né? Bom, agora, Felipe, anuncia o próximo console. Tá bom. O próximo foi o Super Nintendo, lançado em 1991 nos Estados Unidos, né, 1990 no Japão. E o Super Nintendo foi o console que teve o Final Fantasy, né, que fez a estreia no Ocidente. Ganhou 3 capítulos da série e muitos outros RPGs que se tornaram clássicos, como Chrono Trigger e vários outros jogos, né? Aí esse Super Nintendo, esse eu consegui jogar. E aí, o que você tem a dizer sobre a sua experiência com ele? Foi assim, incrível, né? Jogar o Mario World com ele, foi o que eu mais joguei, né? Sempre reunia com os colegas da escola, querendo jogar mais, então foi a minha inserção nos videogames, que até então eu não tinha jogado, então foi muitos momentos de nostalgia, assim, muito bons. Sim, inclusive esse Nintendo ele ficou muito popular aqui no Brasil, né? Eu acho que ele fez muito sucesso aqui. Sim, com certeza. E só pra complementar, na época ali por
antes do lançamento dele, em 89, a Nintendo ela competia muito com o Mega Drive, né? Também tinha uma rivalidade dos consoles ali naquela época. Você, Norma, Fábio, o que vocês têm a dizer sobre o Super Nintendo? Todo mundo passou mal jogando Super Mario a vida inteira, tem gente que joga bem, tem gente que joga mal. Chrono Trigger, um monte de tem fã até hoje desse negócio, o cara faz speedrun disso até hoje. Mario também, tem um monte de hack room, um monte de louco fica tentando zerar o mais rápido possível. Mario World, né? Isso, tem o Furious que tenta jogar isso aí com glitch lá, acho que o recorde mundial dele, brasileiro, é 45 segundos de zerar o Mario cheio de glitch lá. Até hoje os caras jogam isso aí, tipo, faz parte da vida de um monte de gente. Nesse console eu joguei o Chrono Trigger e é um jogo muito bom, tipo, é um RPG assim, atemporal, ele vai estar sempre ali na cultura pop, porque é maravilhoso. E pensar que ele foi criado para esse console o torna melhor ainda. Nossa, tem um monte de coisa sobre o Super Nintendo. Teve as fitas do... como que chama? Aquele de nave, Star Fox, que eles tiveram que fazer uma fita modificada pra ele lá, cara, porque tinha que ter umas coisas pra poder rodar o negócio que o console não conseguia. Muita coisa tem sobre o Super Nintendo, pode falar. Sim, o Donkey Kong dele também, né? Sim. Na época eles precisavam usar um outro chip, tinha que colocar um chip na fita pra poder processar o jogo. Os gráficos dele que eram extremamente incríveis pro console. Um outro jogo nesse Nintendo bem legal, na época, era o Power Rangers. Sim. O Ed Morphin, era um jogo maravilhoso. Exatamente. Bom, alguém tem mais algum comentário pra falar sobre o Nintendinho? Acho que é isso. Então, claro, você passa pro próximo console da Nintendo, que esse foi um flop geral, que a Nintendo esconde até hoje. Então, esse console escondido debaixo do tapete da Nintendo é o Virtual Boy. Ele foi lançado no ano de 1995. E vindo de altos números de venda com o Super Nintendo e Game Boy, a Nintendo criou seu primeiro videogame híbrido, que era o Virtual Boy. Com traços de console portátil, ele era uma espécie de visor que projetava imagens diferentes a cada um dos olhos, criando um efeito 3D para o usuário. Porém, essa ideia não deu certo. E o Virtual Boy é até hoje lembrado como um dos maiores fracassos da empresa. As limitações técnicas permitiam que o aparelho apenas exibisse gráficos em vermelhos e preto. Além do visor ser cansativo e o efeito 3D causarem dor de cabeça nas pessoas, o console não chegou a ter jogos marcantes e foi rapidamente descontinuado. Eu não conheço esse console, eu nem sabia que existia, a Nintendo escondeu bem escondido mesmo, porque nunca ouvi falar. Então, eu tenho as minhas ressalvas, porque se por um lado esse console foi lançado em 95, esse console foi uma puta inovação. Tipo, ele é praticamente o que esses óculos VR hoje em dia. Isso foi em 95 e ele já tinha feito 3D já. Sim, então, para aquela época foi uma grande inovação. É uma grande inovação. Praticamente o conceito daquele, eu não sei o nome daquele do PlayStation de VR. PlayStation VR. VR. Nossa, como você tá desligado, né, dos consoles da Sony. Enfim, até o modelo dele lembra do Virtual Boy. Porque eu acho assim, apesar que ele fracassou, se a Nintendo tivesse lançado ele uns 6 anos depois, no 2001, 2003, com os gráficos 3D, eu acho que ele teria feito sucesso. Eu acho que a Nintendo teria até tomado outro rumo. Hoje em dia a gente poderia ter uma expansão mais em cima dessa tecnologia. Eu acho que ela não teria flopado. O Virtual Boy é bom bagulho, cara. Muito esquisito, mal feito. A ideia era boa, mas a execução foi uma porcaria. Só esse negócio de ser vermelho e preto tinha gente que jogava e passava mal com isso aí. Tinha que ser a pilha pra poder rodar ele, umas coisas. Era muito complexo, muito complexo. Eu acho que eles deviam ter repensado e esperado avançar mais a tecnologia pra poder lançar. Tipo, junto com o 64, um acessório a mais, tipo, que é o VR hoje em dia, tipo, faz parte, mas nem tanto. Você não precisa dele pra poder... Pois é, imagina se você pudesse jogar o Mario 64 com VR, mano.
Ia ser da hora. Ia ser muito da hora. Eu acho que tem mod do Mario 64. Não, ó, né? hoje em dia tem, né? Mas na época. Então, eu acho que como a Nintendo ocultou muito bem esse console, podemos passar pro próximo, né? Da lista. Uhum. Que agora é o popular Nintendo 64. Ele foi lançado em 1996. Ele foi lançado ao mesmo tempo nos Estados Unidos e no Japão. Depois do flop, né, do Virtual Boy, a Nintendo ela estava começando a passar uma fase conturbada, né? Porque a história da Nintendo sempre foi cheia de altos e baixos. Porque o 64, na época, ele prometia introduzir uma nova era de jogos, era a passagem do gráfico do 2D pro 3D. E aí ele tinha aquele controle chamativo bizarro, que chamava muita atenção das pessoas na época. A ideia da Nintendo com esse console, ela tomou algumas ideias que acabaram prejudicando o videogame, como por exemplo, com a escolha de cartuchos, porque eles tinham alto custo de produção comparado a CD, porque na época já podia usar CDs. E a ideia de barrar produtoras menores também acabou afastando o console de muitas empresas. E no final das contas, a Nintendo ela entregou seus clássicos, como Mario 64 e o Ocarina of Time, que nasceu no 64, como também a Capcom lançou Resident Evil também para o Nintendo 64, só que acaba que a sua popularidade, o seu número de vendas foi abafado pelo PlayStation, que estava chegando ali naquela mesma época. Bom, desses jogos aqui, o que eu mais joguei, já só para finalizar, foi o Mario 64. O Fábio mesmo, a gente jogou junto esse Mario aqui muitas vezes. O Zelda Ocarina of Time eu nunca zerei. E eu gosto, pelo menos da biblioteca de jogos que eu joguei dele, é um console que eu curti bastante. Pô, Banjo-Kazooie também é mó legal. Tem um monte de jogo bom. Mario Kart, pô. Eu acho que o que explodiu legal mesmo, além do Mario 64 e o Ocarina of Time, o pessoal ficava desesperado pra jogar em 4 pessoas no Mario Kart. Evolução. Sim, exatamente. Super Smash também. Sim, Nossa, era Smash muito, Bros. muito massa. Mario Party. Uhum. Do 64, que eu joguei muito, só foi o Mario Party e Pokémon Stadium. Ah, sim. Que há controvérsias também sobre esse Pokémon. Tem aquele ou você. Seu microfone cortou, Fábio, repete. Esse Pokémon Stadium ou você ama ou você odeia. O pessoal é meio que extremamente complexo pra. Eu não tenho opinião porque eu não joguei. Eu só vejo o pessoal, os haters da vida. Os haters se matam com esse negócio aí. O que você tem a dizer sobre ele, Norma? Gente, eu vou cortar isso. Norma, o que você tem a dizer sobre o Pokémon Stadium? Então, o Pokémon Stadium, você tem que jogar ele com a mente bem aberta. Porque assim, é só um jogo assim, bem farofão de lutar. Por exemplo, a gente tem o Venusaur lá, icônico, chapadíssimo, com o olho vermelho. É assim, é uma coisa assim que você não pode ir pensando, que jogo maravilhoso. O conceito. Mas é bem divertido. É tipo aquele do Switch? É tipo o Pokémon? Não. Não, é tipo... No Stadium eles colocaram a mecânica por turnos, só que ficou uma coisa monótona, parece. Eu não sei falar muito bem assim, porque o jogo é só jogando mesmo pra saber o conceito. Agora, um jogo de Pokémon do 64 que é muito zoado é Pokémon Snap. Sim. Nossa, é um jogo, é bem flopado, é bem conceitual mesmo, porque você controla um menininho lá que sai tirando foto dos Pokémons. Aí o seu objetivo no mundo lá é tirar foto. Aí você tem que dar comida aos Pokémons, fazer pose. É uma coisa assim bem conceitual. Pra quem gosta de fotografia, seria um jogo excelente. Exatamente. Bom, se ninguém tiver mais nada pra falar, Fábio, faça aí o próximo console pro pessoal. Bom, o próximo é o Game Boy Advance, que foi lançado nos Estados Unidos e no Japão em 2001. Eu tive por pouco tempo. Mas os principais jogos dele foram Metroid Fusion, The Legend of Zelda The Minish Cap, e além de receber muitas conversões de saudoso Super Nintendo. E também tinha algumas coisas que dava pra jogar junto com o 64, se eu não me engano, você usava ele de controle. Peraí, repete essa parte, Fábio.
Dava pra usar ele como controle do 64, se eu não me engano. Ou era no GameCube, eu não sei. Provavelmente era no GameCube. O GameCube Algumas- foi lançado no mesmo ano. Ele tinha algumas portabilidades, você usava algumas coisinhas, dava pra usar um no outro, eu não me lembro bem qual que era. Bom, desses jogos aqui dele, eu joguei o Minish Cap. É um ótimo Zelda. Eu me divertia bastante. Só que eu joguei... Eu não sei, porque não foi no... Não foi no Advance. Ah, foi no DS, porque esse jogo foi relançado pro DS. Minish Cap é um jogo muito bom. Mas, do mais, eu não joguei nenhum jogo do Game Boy Advance. Norman, Felipe, tem algo a falar desse console? No Game Boy. Pode falar. Tá bom. Então, no Game Boy Advance, eu joguei os Pokémon, né, da vida. Deixa eu que eu me lembro do Advance, era da região de Hoenn, que era Pokémon Ruby e Safira. Foi assim, acho que foi o único do Game Boy Advance. Não, mentira, eu também joguei no Game Boy Advance Medabots. Foi assim, os 2 jogos que eu joguei no Game Boy Advance na época e eram jogos muito bons, RPGs muito bons, principalmente Medabot. Era um pouco parecido com o estilo de Pokémon e, inclusive, esse jogo de Medabots ele recebeu um remake lá pro 3DS, porém, só ficou exclusivo no Japão. Esse Que é Metabots bem é daquele anime dos robôs? Aquele onde Nossa, aquele anime é muito bom. as crianças tinham os robôs que saíam Tem um fazendo brasão, rinha na rua. Os negócios. Com as medalhas de robô lá, pra sair. Nossa, eu gostava desse anime. Felipe, o que você ia pra comentar? Não, eu só ia falar que esse eu não joguei. Ah, sim. Eu só ia passar. Bom, então é isso. Felipe, então passa pro próximo console. Ok, o próximo é o Nintendo GameCube, que foi lançado em 2001 no Japão e nos Estados Unidos. O console teve um início promissor, mas ele garantiu exclusividade de alguns jogos, né, igual Resident Evil 4, né, que ficou por muito tempo também, né, só como eles. E apresentou outros jogos com qualidade, igual Super Smash Bros. Melee, Metroid Prime, The Legend of Zelda Wind Waker, maravilhoso. Mas o GameCube perdeu força rapidamente, tendo pior performance dos consoles da história da Nintendo, né? Ele não apenas perdeu para o PlayStation 2, como também para a novata Microsoft com o seu primeiro Xbox. Eu cheguei a ter um Nintendo GameCube, ninguém mais tinha, ninguém ouvia falar disso, eu comentava com o pessoal, eu me sentia um estranho, né? Pois é, o GameCube ele não fez sucesso aqui no Brasil. Até hoje é bem difícil achar um GameCube assim, em comparação a outros consoles. Exatamente, mas eu ficava me vangloriando porque eu conseguia jogar o Resident Evil 4, o Resident Evil 0 e o pessoal não tinha isso antes, né? Até depois sair para os outros consoles. Isso, o GameCube ele tinha com exclusividade ali o Resident Evil, que é o tesouro da Capcom, né? Que é o Resident Evil Remake, que foi considerado ali por muito tempo queridinho da Capcom, uma criação que era idolatrada pelos fãs e pela Capcom também. Ficou muito tempo como exclusivo, só depois passou como porta, né, para os outros consoles. Ficou a mesma coisa com o Resident Evil 0. O GameCube também tinha um problema pro pessoal poder programar, que o DVD dele tinha menos capacidade de espaço, se eu não me engano era 3 GB, alguma coisa assim, 1 GB. Era um mini CD, né? Isso, era um mini DVD. E o pessoal ficava meio que não dava pra fazer as coisas direito por causa disso. Aí o pessoal que desbloqueava, dava PO no videogame por causa que o DVD era diferente, era muito complexo. Aqui no Brasil acho que foi por isso mesmo, como o PlayStation 2 estava destruindo tudo, porque era tudo pirata, né? Eu acho que, tipo, como você ia ficar meio inviável você ter um GameCube, desbloquear e sabendo que ele ia dar problema. Mas, tipo, no Japão foi, nossa, GameCube tem, os caras lá que tem aquelas lojas de consoles antigos e tal, tem muito, você acha muito pra comprar e tal. O console é o Nintendo DS, lançado no ano de 2004. A Nintendo apresentou ideias e conceitos novos, focados em explorar um novo público e expandir o mercado, criando assim o Nintendo DS, um portátil com tela de toque. Se hoje não lembramos mais Game Boy Advance como o maior portátil,
é porque o Nintendo DS tomou o lugar dele, sendo o aparelho mais vendido de toda a trajetória da empresa. Dentre muitos jogos famosos que eu joguei no Nintendo DS ali, como sempre, tem um Pokémon, né? Que na época era o Pokémon Diamante, Pérola e Platina, que inclusive o Platina ali é um dos mais aclamados ali. Todo mundo pede o remake da região Sinnoh. Um outro jogo assim, muito legal que eu joguei no Nintendo DS é o The World Ends With You, que é um RPG muito legal, um RPG muito inovador, porque para você fazer ali jogar as skills, né, do personagem, você tinha que desenhar na tela, pegar a stylus ali no TDS e fazer o sinal ali que cada poder precisava. Então o Nintendo DS trabalhava muito isso, fazer movimento com canetinha. Foi muito inovador. Certo. Felipe, você tem algo a dizer sobre o DS? Esse é outro console que eu não tive a oportunidade de jogar, então passo Bom, também. o Fábio tem um DS, então ele pode falar bastante, né, Fábio? Comprei o DS do Riolinho. O que eu gosto pra caramba do DS é o Mario 64 que eles fizeram pra ele. Tem o Yoshi, tem o Wario, tem o Waluigi, se eu não me engano. Muito bom, cara. Divertidinho jogar com os outros personagens, você vê de uma outra perspectiva. Tanto mod que os caras fizeram pro 64 pra inserir esses personagens, colocaram oficialmente, é legal pra caramba jogar com o Yoshi. Sim, sim. Bom, o que eu tenho a dizer do DS? Eu joguei o DS por muito tempo. O DS tem o New Super Mario Bros. Que o primeiro contato com ele foi no DS do primo meu que eu joguei. Assim, que eu só tinha jogado Mario com os gráficos mais ruins, por assim dizer, né? E quando eu vi o negócio um portátil, assim, de flip, eu achei um negócio muito da hora. E aí eu joguei bastante, eu ainda jogo, quando eu tenho oportunidade até hoje, o Super Mario Bros, que eu gosto muito. O Zelda, o Spirit Track, você joga também com a canetinha. É como se fosse um mini chip cap, só que ele saiu já no DS. Eu não sei se eles saíram próximos, é muito bom também. O próprio Mario 64, que você já comentou, é um ótimo jogo também. No DS tem os Castlevanias também, o Dawn of Sorrow, eu já joguei, ele é legal. Tem também, deixa eu ver o que mais. Os Pokémons que o Alf falou, mas eu não me lembro agora de cabeça, assim, de outros jogos. Tem os Narutinhos do DS também, eu joguei. Sim, É até legal os Narutinhos que tem nele. Ninja Conceal tem um monte. Tem um monte. É tipo Pokémon também tem muitos pra DS, muitos. Sim, tem o Diamond, o Pearl, o Platino, o Black White, o Black White 2. São muitos. Levaram bastante dinheiro do pessoal de Pokémon aí. Nossa. Se eu não me engano, tem que apurar isso depois. Eu acho que o DS é o que mais tem a biblioteca maior de jogos. Sim, é enorme. Eu tava esquecendo, no DS também tem o remake do Pokémon Gold e o Silver, é o Pokémon Gold, Heart Gold e Soul Silver. Ah, sim. Tem muito Pokémon no DS. Sim. Bom, vamos passar agora pro próximo console. Esse eu ainda tenho, que é o Nintendo Wii. Ele foi lançado em 2006, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão. Porque a Nintendo, depois que ela viu o sucesso estrondoso do DS, a Nintendo tinha saído daquela crise, né? Ninguém lembrava mais do game, assim, o problema que ela teve com o GameCube, com o Virtual Boy, e aí todo mundo o mercado voltou a olhar pra Nintendo. E aí ali, ela tinha suas concorrentes, a Microsoft tinha lançado o Xbox 360 e a Sony o PlayStation 3, só que aí na época o pessoal já pensava que a Nintendo não poderia mais concorrer com essas duas, e que ela deveria, assim, a crítica e o público achavam que ela deveria voltar ao mercado dos portáteis. Só que o Wii, ele inovou totalmente e trouxe novos conceitos de jogabilidade para a Nintendo. Porque ele introduziu os controles de movimento e títulos como o eSports, o Just Dance, eles chamaram muita atenção do pessoal na época, até de quem não era esse público gamer, até de jogador casual, de pessoa que pegava a parcela saudosista, gostava dos seus jogos antigos, e pegava também esse público casual. E nos jogos da biblioteca enorme do Wii, a gente pode destacar, é o Super Mario Galaxy, que é ótimo. Super Mario Galaxy 1 e 2
são verdadeiras obras-primas do videogame, tanto em trilha sonora, tanto em jogabilidade, eu gosto bastante. Tem o Zelda, meu inglês é horrível, Twilight Princess. Também ele foi lançado no GameCube, só que foi convertido para o Wii. Enfim, o Wii tem uma biblioteca enorme, tem muitos jogos bons, mas você, Fábio, o que você tem a dizer do Wii? Até hoje sai Just Dance pra ele, pô. O Wii não morreu, tem muita gente ainda. Sim, até hoje sai Just Dance pro Wii, velho. O Wii, vixe, teve o Wii em asilo pra lançar pra não ficar parado. Tem a balancinha pra quem gosta de exercício físico. Tem pra todo mundo. O Wii é pra tem toda a arma família. pra todo mundo também, né? Tem E você, Felipe, você tem algo a dizer? Você tem alguma experiência com o Wii? Eu acho que o Wii ele é um console que traz muito mais essa participação familiar, né, pros jogos, né? Igual ele falou, a balança aí, tem todos esses exemplos que dá pra perceber que é um movimento para trazer mais público, né, para jogar, ter essa interatividade, que é uma ideia que eu sempre vi na Nintendo. Então, o Just Dance pra mim foi o auge, assim, de juntar a galera e ficar ali horas jogando, todo mundo junto, se divertindo pra caramba. Então acho que foi bem inovador nesse sentido. Sim, eu jogava bastante o Just Dance. O Fábio mesmo ia lá pra casa, só a gente jogava, ficava a tarde toda jogando. Até enjoar. Eu ainda tenho no Switch, só que eu não jogo igual eu jogava. Mas da biblioteca do Wii eu não lembro, mas assim, de jogos... É muita coisa que o Wii tem também, então eu não lembro. Norma, você tem algo a dizer do Wii, de jogo? Então, do Wii eu não tive muita experiência, eu joguei bem pouco. Joguei só Just Dance e depois eu joguei o Resident Evil Darkside Chronicles. Ah, então, o Resident Evil em primeira pessoa do Wii são ótimos também, eu gosto bastante. Só esses mesmos que eu joguei, eu não tive muita experiência com o Wii. Sim. Bom, Fábio, passa então agora pro próximo console, que é um portátil, né? O Nintendo 3DS, querido de muita gente, foi lançado nos Estados Unidos e no Japão em 2011. Teve alguns joguinhos principais, o remake do Legend of Zelda, Ocarina of Time, Resident Evil Revelations, que muito bom, joguei algumas vezes. Com aquela dinâmica do 3D, fica bem divertido jogar ele. Super Mario 3D Land, que é muito bom. E Kid Icarus Uprising. O Super Mario ele é bem divertido. Muito bom de jogar. Sim, melhores jogos do 3DS. Sim, praticamente essa listinha é que tem os melhorzinhos mesmo. Luigi Mansion também, sensacional. Ótimo jogo. Antes da gente continuar, explica pro pessoal, pra quem não sabe, como que era o 3DS, o que ele tinha de diferencial do DS. Então, a diferença prática era o 3D. Na época, como ele foi lançado ali, o pessoal tava fissurado em 3D entre 2008 e 2011, 12 ali. Tava uma loucura do 3D. Ele tinha um botãozinho uma chavinha que você mexia, ele meio que dividia a tela e você conseguia ver sem óculos, sem nada, você tinha uma visão 3D do joguinho e isso era incrível, todo mundo gostava. Inclusive a bateria durava mesmo por causa disso aí. Bom, eu tive o 3DS por muito tempo, eu joguei muito mesmo Resident Evil Revelations nele. E esse efeito 3D que ele oferecia, sinceramente não valia a pena, porque se você olhasse, você tinha que olhar numa posição certa. Se você mexesse um pouco a sua mão, virasse o seu rosto, você saía do ângulo do 3D, você via o jogo embaçado, você tinha que mexer de novo. Aí você ia ficar com dor de cabeça. E tinha gente que dava dor de cabeça. Mas é um ótimo console. Inclusive eu jogava muito Mercenário 3D. Inclusive, Norma, acho que a gente chegou a jogar o Mercenário 3D online, né? Pelo 3DS. Sim, a gente jogava muito o Mercenário 3D. Sim, Era um jogo muito divertido ali, só jogar Mercenário. Todo mundo gostava de jogar Mercenários no Resident Evil 3, então colocar um jogo só de Mercenários no 3D foi uma ideia muito boa. Sim, os Pokémons dele também são ótimos, mas normalmente complemente aí já fala sobre a experiência dos Pokémons. Então, no 3DS, os jogos que eu mais joguei ali foram Pokémons, né? No caso, eu não joguei todos, porque saiu primeiro o X e o Y, depois saiu o Alpha Sapphire e o Omega Ruby, depois saiu ali o Sun e o Moon, que eu não
me animei muito a jogar. Não achei muito interessante ali assim, porque depois saiu meio que os xerox dos mesmos jogos. Saiu uma continuação do Moon e do Sun ali com as mesmas coisas, não tinha nada diferente, então não me animei a jogar. Então eu fiquei só no X e no Alpha Sapphire, que são jogos muito bons ali, são maravilhosos de jogar. Eu tinha o Y, que eu lembro, eu zerei ele. Eu gostava bastante também. Sim, era muito bom. Eu quebrei o analógico do 3DS de tanto chocar, de fazer o ovo ali pra chocar em busca de Pokémon Shiny. E nossa, eu tinha mais, no Pokémon X eu tinha mais de 999 horas ali marcadas. Meu Deus. Jogou um pouquinho. E você, Felipe, você tem algo a dizer do 3DS? Ah, esse novamente, carta Glória Pires, gente. Passa. Glória Pires. Eu não sei opinar. Não sei. Então, o 3DS ele fez muito sucesso também. Eu não sei se ele vendeu mais que o DS, não lembro agora, mas ele vendeu muito e ele carregou a Nintendo nas costas na época que ela teve aquele baque ali com o Wii U. Inclusive ele recebe alguns títulos ainda até hoje. Ele está diminuindo o lançamento, que a Nintendo vai focar agora na versão Lite do Switch, que a gente vai falar um pouco melhor mais na frente. Mas é isso, acho que podemos passar para o próximo console. Agora a gente volta no flop da Nintendo. Felipe, fala aí. O próximo foi o Nintendo Wii U, lançado em 2012 no Japão e nos Estados Unidos. O Wii U traz um controle em formato de tablet, né, o Gamepad, que possui a tela própria, sensível ao toque, permitindo vários tipos de interação com o console, né? E teve alguns títulos multiplataforma, como Assassin's Creed 3, Batman Arkham City, Armored Edition, Mass Effect 3 e Call of Duty Black Ops 2. E entre outros, né? O Super Mario World, tem Zelda Breath of the Wild nele, Super Smash Bros. E muitos outros jogos aí famosos. Né? Sim, o Mario 3D World, ele tem também o Bayonetta. O Bayonetta 2 foi lançado como exclusivo dele. O Mario Kart dele é ótimo. Assim, o Wii U foi um console fracassado, né, da Nintendo, mas eu acho a biblioteca dele de jogos muito boa. Os jogos que ele tem, os que saíram pro Switch, são todos ótimos. Eu acho que a Nintendo poderia resgatar mais jogos, como o Xenoblade Chronicles, como acho que ela conseguiria sair um pouco mais. Por exemplo, nele também tem o Twilight Princess em HD. Ela não passou ele pro Switch ainda. Eu acho que a Nintendo ainda vai tirar algumas coisas do Wii U. Mas eu lembro que na época que o Wii U foi lançado, eu lembro até de assistir essa E3 dele. Eles venderam ele com marketing terrível, que eles não souberam explicar o conceito do console, e aí o público que assistiu e o pessoal ficou lá e falou assim, é um acessório do Wii ou é um console novo? E esse controle, o que é isso? Eu acho que a Nintendo não soube muito vender o que era o Wii U, e aí acabou que o sistema de desenvolvimento de jogos dela, o sistema de arquitetura de jogos dela era muito diferente do PS3 e do Xbox, que eram mais semelhantes, e aí as desenvolvedoras especializadas conseguiam fazer algumas alterações e desenvolver nas duas plataformas, mas o Wii U era uma outra linguagem de programação, eles tinham que refazer do zero, que acabava que elas não... eu não sei como funciona, se dá mais... como é que vamos dizer assim, se dá mais gasto financeiro para uma desenvolvedora desenvolver uma língua nativa, mas acaba que elas ficavam desanimadas, elas achavam que não valeria a pena e que os seus jogos iriam acabar flopando. Mas o que vocês têm a dizer do Wii U? Quem sofreu disso também foi o PlayStation. Era horrível de programar. O Wii U teve o pior marketing possível, ninguém sabe o que é o Wii U. Tem gente que não sabe até hoje o que é o Wii U. Nem vai ficar sabendo, que não interessa. Tem um monte de jogo que tem. O Breath of the Wild, ele foi lançado... Era pra ser primeiro pro Wii U, mas aí eles viram que o Switch ia valer mais a pena lançar pros dois, aí eles lançaram pro dois. Tem gente que não sabe que tem o Breath of the Wild pros Wii U. Tanto que a versão do Wii U, eu acho ela melhor, porque a do Switch foi só convertida. É um port, exatamente. É só um poste. Mas, Felipe, Norman, o que vocês têm a dizer do Wii U?
Então, eu consigo jogar Breath of the Wild no Wii U, graças a Deus, estou tão feliz por isso. O Switch, no caso. Não, no Wii U, Ah, eu você tem jogo Wii U nele. também? Isso, eu não Ah, tenho Switch, mas eu tenho Wii U. Aí isso foi o que me salvou, porque aí eu consegui jogar Breath of the Wild, estou muito feliz. Então, assim, mesmo eu tendo flopado, eu acho legal ele ter jogos, tanto do Wii quanto do Switch, né? Ele é meio que um meio termo ali, né? Pra empresa, né? Pra Nintendo não foi grande vantagem, né? Mas pra mim, jogador, foi muito bom, assim. assim, já que você tem um, você sabe como é a experiência, assim, você acha que é um console que vale a pena se ter em casa? O que você tem a dizer do Wii U? Olha, eu acho que não vale muito assim, não. Se você puder investir num Switch, eu acho que é bem melhor. Então tá aí a dica, gente. Wii U. Assim, Morreu. se eu tivesse dinheiro pra ter vários consoles, se eu pudesse comprar, eu acho que eu compraria pra ver como que é a experiência. Você vê, assim, ficar jogando esse tabletzinho aí. Mas, enfim, é algo 100% alternativo. Um console hipster. Um console hipster. O Wii U apareceu e morreu muito rápido. Eu acho que se fosse para eu ter o Wii U, eu jogaria só 2 jogos. No caso, só Bayonetta 2 e, na época, né, Pokémon Tech. Só que esse Pokémon saiu pro Switch, então nem E o compensa mais. Bayonetta também. E também, então, o Wii U nasceu e morreu. morto. Nasceu Nasceu morto. É que nem Nasceu o PS Vita, nasceu morto. Nossa, outro É. caos. Eu tenho um PS Vita ali que serve de peso de papel. Então, só antes da gente fechar aqui no Wii U, eu queria só comentar a questão dessa E3. Essa E3, eu não lembro quem estava à frente da Nintendo que fez o anúncio dela. Mas eu lembro deles, na época foi o auge dos tablets, aqueles tablets da Samsung com Android, assim, todo mundo tinha tablet. Ele estava estourando. E aí eles falaram, o futuro dos consoles vão ser nos tablets, porque tem um mercado novo em ascensão, que era o mercado mobile, e os desenvolvedores naquela época não davam atenção para eles preferiam esnobar. E a Nintendo meio que profetizou isso. Tanto que o Switch só fez sucesso porque eles pegaram tudo que deu errado no Wii U e eles tentaram mexer com esse público. E aí a gente vai falar mais quando chegar no Switch. Mas enfim, eu só queria levantar esse ponto que eu lembro até hoje dessa E3, eles falarem que o futuro dos games estão nas telas táteis. Bom, eu vou falar do próximo console, vou emendar aqui, que é o Nintendo Switch. Bom, o Switch, para quem não sabe, foi lançado em março de 2017. E como eu estava falando anteriormente, a Nintendo viu o fracasso que foi o Wii U, e ela viu que a Sony e a Microsoft estavam seguindo um outro caminho, estavam focando mais em entregar mais qualidade gráfica nos seus jogos, e ela viu que o nicho dela é outro. Ela tem, mesmo com o flop do Wii U, ela ainda tem a sua base, ela tinha e tem a sua base consolidada de fãs. Eles pegaram tudo que deu errado no Wii U e não fizeram no Switch. Tanto que o Switch, ele é um console que é um console muito curioso, porque eles fizeram ele para parecer com um tablet, eu falo assim, a parte portátil dele, e até o sistema dele. Quando uma pessoa, se você entrega o Switch para uma pessoa e a pessoa mexe nele a primeira vez, eles vão perguntar, isso aqui é um tablet? Então a pessoa já gera essa impressão que não é um console, é um tablet. Só que aí se você for ver, o Switch, ele não tem nenhuma ferramenta de um dispositivo móvel. Ele não tem uma câmera, e a Nintendo poderia ter colocado uma câmera, porque o Wii U tem. Ele não tem, por exemplo, Netflix, tem o YouTube, mas não tem outros serviços que poderiam fazer a pessoa confundir ele com um híbrido entre dispositivo, um tablet, um celular e um console. Então a Nintendo ela foi muito esperta nisso. Ele é um console híbrido que você pode jogar tanto na TV quanto no modo portátil. Então ela já acertou aí, que ela soube comunicar com as pessoas que são fãs e ela soube comunicar com quem não é fã. Então, apesar do Switch também ter um controle pequeno, ter suas particularidades, eu acho que para quem sempre teve o console da Nintendo, por exemplo, eu tive alguns, mas eu tive o Wii, então eu sou acostumado a jogar com o controle do Wii. Quando eu peguei a primeira vez o controle do Switch, eu me senti de boa, mas uma pessoa que nunca pegou um controle do Switch vai pegar os Joy-Cons, podem estranhar. Então, eu acho que a Nintendo, o Switch foi a redenção dela, corrigiu todos os erros do Wii,
E ele tá aí hoje fazendo sucesso, vendendo que nem água, cheio de jogos exclusivos, cheio de jogos de outras desenvolvedoras e com ótimos ports, como por exemplo o port de The Witcher, que é ótimo, apesar de não ter a qualidade gráfica dos outros, é um ótimo port. A Capcom lançou praticamente todos os Resident Evil nela, com exceção do 2, né? Claro que o Switch não aguenta. Mas é um ótimo console, né? O que vocês têm a dizer do Switch? Tá vendendo igual água, calor. Meu Deus do céu. Como a Microsoft não revela os dados, os números de venda, mas os analistas que fazem esses levantamentos por alto, assim, eles acham que o Switch já vendeu quase o dobro do que o Xbox One já vendeu desde 2013. É um consolezinho bacaninha. Pô, é um portátil muito bom. Muito bom mesmo. Eu considero ele mais portátil. Muita gente nem usa no dock. Eu particularmente custo jogar no dock, porque o Switch, ele é um console que ele se adapta à sua rotina. Então eu tô jogando aqui às vezes na TV e eu tenho que sair, eu puxo ele, coloco na case e vou embora. Eu tô no ônibus, eu jogo um pouco. E continuo jogando de onde eu parei. Eu tô numa fila do banco, eu tô jogando. Só da Nintendo propor isso, eu acho que assim, é uma cartada de ouro delas. A cartinha do dragão branco de olhos azuis que ela joga, assim, né? O joguinho das desenvolvedoras e das empresas de consoles. Mas Felipe, o que você tem para dizer do Switch? O que você acha dele, dos jogos? Eu acho esse console incrível. Eu acho que a Nintendo aprendeu muito bem com os erros do passado. Tem até, se não me engano, a apresentação de 2017 do Switch, né, de divulgação. Eles vão mostrando cada ponto forte dos consoles anteriores que eles foram pegando e levando para o Switch para tentar fazer esse modelo perfeito, né? E de fato ele é incrível, igual você falou, ele se adapta à rotina, né? Ele é muito prático, ele é fácil de entender. A divulgação dele foi muito bem feita. Eu acho o máximo aquela abertura que mostra o controlinho encaixando no outro e faz um clique. Eu acho muito legal, sabe? O marketing assim, que eles fizeram com tudo. Aquele comercial da mina que vai no churrasco, leva o Switch, e assim, caralho, a menina não leva videogame nem pra socializar com os amigos. Né? Imagina todo mundo bêbado, jogando Just Dance, não dá uma tapa na telinha e joga ele longe. Exatamente. E você, Norman, o que você tem a dizer do Switch? O que você acha? Então, o Switch é um console bem incrível por ele ser esse híbrido, né, de ser portátil como console de mesa. É um console assim bem interessante. Eu tive pouca experiência com o Switch, as minhas experiências com ele foi aí na sua casa, jogando Just Dance, o Pokétekken e o Pokémon Let's Go Eevee. O Mario Party também. O Mario Party também. Eu não adquiriria um Switch no momento, porque não tem muitos jogos assim, além de Pokémon nele, que me interessem no momento. Mas, para quem gosta, é um console assim, necessário, muito necessário. E uma curiosidade assim do Switch é que ele é o console doméstico com maior venda de software mais rápida na história da Nintendo. Um site jornalístico de notícias japonês titulado Nikkan Kogyo Shimbun entrevistou recentemente o atual presidente da Nintendo, que comentou sobre alguns aspectos de vendas envolvendo o Nintendo Switch. Com a informação previamente divulgada pela Nikkei em dezembro de 2018, Furukawa primeiramente, corta esse pedacinho que eu errei, confirmou que o Super Smash Bros. Ultimate vendeu 5 milhões de cópias ao redor do mundo durante sua primeira semana. Além disso, o executivo informou que o console doméstico está conquistando a venda do software mais rápida da história da companhia. As vendas do sistema começaram a crescer durante a metade de novembro de 2018. O período onde aconteceu ali o lançamento do Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. O próximo, assim, quase chegamos ao fim, né? Temos o último, que é a última versão. Eu só vou passar aqui que a gente não falou das versões alternativas. Por exemplo, a Nintendo ela sempre lança o seu console e passa um tempo ela lança uma versão com algum tipo de upgrade, né?
O DS ele teve outras versões, o DS XL, que tinha tela maior. O 3DS também recebeu a versão 2DS, que era sem o 3D, e que ele não era em flip, ele não fechava. E o 3DS recebeu várias versões com mais analógicos, mudando botões, com mais memória. Então a Nintendo a Nintendo também focava muito em fazer edições comemorativas. Ela lançava um jogo, por exemplo, Pokémon, e lançava uma nova versão do console, que era só mudava a case, mas vendia igual água. Porque lá no Japão, os fãs da Nintendo tem muito disso, de ter o console da versão daquele jogo. Então sempre que lança um Mario Kart novo, só tem maneira de descartar o console para comprar uma nova versão. Para eles é fácil, né, pra eles comprarem. Mas só para fechar na parte aqui do Switch, como usuário, eu sou um jogador de nicho. Eu tive um Xbox, joguei em PC, joguei em PlayStation 2, mas eu sempre tive consoles da Nintendo. Então acabava que alguns jogos que eram exclusivos do PS3 e do Xbox, eu não jogava porque eu tinha um Wii. Então muitos jogos eu perdi que eu não jogava. E agora que eles estão sendo lançados para o Switch, eu estou tendo a oportunidade de jogar eles. Então eu penso que outras pessoas que também sempre tiveram consoles da Nintendo e nunca jogaram de outras desenvolvedoras estão tendo a chance de jogar um Resident Evil 5 da vida aí, um Resident Evil 6, um Resident Evil 4, o The Witcher mesmo. Então, pra quem não tem um console, eu concordo. A pessoa fala assim, a pessoa tá jogando um jogo de 2009 no console, mas velho, a pessoa nunca jogou esse jogo antes. Então pra ela ainda é uma experiência boa. Para desenvolvedor é boa, porque eu acho que eles não gastam muito, eles só fazem um post desses jogos. Eu acho que é fácil para eles adaptarem pro Switch, igual esses Naruto Ultimate Ninja Storms, que lançaram um monte deles pro Switch também. E na época que tinham para Xbox PS3 eu não jogava tanto. Então eu acho que ainda é uma experiência boa, que vale a pena. E aí eu vou citar alguns destaques do Switch, só que eu vou citar alguns recentes. Vocês estão com essa lista dos destaques? Uhum. Se vocês quiserem cada um citar um, eu vou começar com o primeiro aqui e depois volta no Fábio. O primeiro que eu vou citar é o Luigi Mansion, que eu tenho ele, eu não zerei ele ainda, mas é um ótimo jogo. A franquia Luigi Mansion em si é uma ótima franquia, porque são jogos focados no Luigi. Para quem é de saco cheio do Mario, eu recomendo muito que jogue a Luigi Mansion. E é um jogo que não tem nada a ver com os jogos do Mario. É um jogo assim, eu não vou falar que é terror, é um jogo com atmosfera mais assustadora, assim. E o Luigi é um cagão, e é meio que você é um caça-fantasmas com o Luigi. Então é um jogo muito bom, eu recomendo. Se alguém tiver ouvido, tiver o Switch, compre o Luigi Mansion 3, que é um ótimo jogo. O primeiro foi lançado no GameCube, não foi? Sim, e aí eles depois do lançaram 3DS e o 2. Tem um 2, o Luigi Mansion 2, eu esqueci. É do 3DS. 3DS. Eu cheguei a ter ele. 3DS e Switch. Muito bom. Tá, beleza. Bom, então eu não tive nenhuma oportunidade. Switch eu tive algumas experiências só com Mario Maker 2 um pouquinho no modo história. E eu como o nosso querido amigo aqui, eu vou fazer igual. Eu não tenho nada que comentar desse joguinho aqui. Bom, então o próximo jogo, Felipe, fala aí qual. Só pra fechar aqui. Esse Zelda eu tenho ele, eu cheguei a jogar. É uma versão meio chibi, porque esse Link's Awakening foi lançado primeiro se eu não me engano, foi pro Nintendinho. Não, pro Game Boy. E aí esse meio que é um reboot desse jogo do Game Boy. Só que é uma nova releitura. Ele tá bem legal, só que eu não tive tempo de jogar ele muito a fundo. Felipe, anunciou o próximo jogo? O próximo jogo é o Super Mario Maker 2, certo? Ele é exclusivo então para o Switch. Não tive a oportunidade de jogar ele também, né, igual vocês estavam mencionando. Mas ele parece bem interessante. Alguém conhece sobre o jogo? Nossa, Mario Maker é incrível esse negócio, porque a Nintendo, ela oficializou as hack ROM. Todo mundo cria uma fasezinha de Mario e bota pra galera jogar, nível fácil, médio, difícil. E, nossa, é muito da hora. Eu acho isso aqui incrível. Eu vejo um monte de youtuber que joga Mario Maker que eu acho bem divertido. Os caras passam raiva jogando esse jogo aqui. Bom, eu já joguei ele um pouco também, o modo história, eu achei legalzinho. Mas eu não joguei o modo online. Mas o Mario Maker é um jogo bem bacana.
Norman, não sei, o próximo? O próximo jogo da lista, então, os exclusivos ali, melhores exclusivos, né? Corta essa partezinha porque eu tava lendo aqui. Então, o próximo jogo é o Pokémon Sword e Shield, que causou um grande alvoroço ali no fandom, né, de Pokémon, porque depois do Let's Go Pikachu e Eevee, que o pessoal tava falando que aquilo não era um jogo de Pokémon para eles, e tudo realmente não era para um novo público, né, o público Sim. ali tá entrando. A Nintendo então soltou o Pokémon Sword e Shield, que realmente é pros fãs ali de longa data. Muita gente gostou e muita gente não gostou, porque muitos falaram que era um jogo meio que reciclado do 3DS, mas o jogo em si tá muito bom. Tenho muita vontade de jogar esse Sword ou Shield, porque mudou bastante. Agora os Pokémons seguem no mapa, não é mais aquele encontro randômico no matinho. Eles estão ali presentes no ambiente, o clima altera os Pokémons que estão presentes. Então, é uma grande revolução assim no universo Pokémon. Sim, É um jogo assim, muito bom. O mundo aberto dele ficou muito bom. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas eu conversei com um amigo que tem o Sword, e ele falou assim que parte desse marketing negativo que ele teve é mais barulho de fã, de hate. Porque o jogo não é tão ruim igual eles falam, e não é tão ruim igual a crítica fala. Que ele é um jogo bacana, que essas novas mecânicas que eles colocaram, que o Pokémon vira um kaiju gigante, que você tem que juntar com o time para derrotar com ele falou que isso aí funciona bem. Sim, E que ele falou assim, que o único problema que desagrada um pouco é os gráficos. Isso realmente não tá muito legal em algumas partes. Porque não tá exigindo ali o potencial que o Switch. Porque o Switch teria um potencial muito maior. Só pegar alguns jogos ali e ver que se a empresa quisesse ter investido mais no jogo, o jogo poderia estar assim, com um gráfico muito bom. Então Sim. Foi uma das coisas ali que muitos dos fãs reclamaram. Também teve um negócio que eles reciclaram muito Pokémons, né? Isso. Pra animação E os caras ficaram loucos com isso aí, né? E também outra coisa, teve que se eu estiver errado, alguém me corrige. Que dos Pokémons, você poderia, seu save, de um Pokémon pro outro, você conseguia pegar seus Pokémons, né? Colocar de um pro outro. E desse não poderia. Por o pessoal ficou louco no começo, ficaram tudo louco. Porque o cara que tinha um Pokémon desde não sei quando lá, ele podia mudar tudo e nesse não poderia ter. Aí o cara ia ter que começar tudo de novo, fazer tudo. Então, esse jogo, eu acho que a Game Freak, a Nintendo, eles estão muito assim sedentos para ganhar dinheiro, porque realmente não dá para passar os Pokémons antigos pro jogo ainda. Vai ter que esperar sair um sistema tipo Pokémon Bank lá do 3DS, que é o Pokémon Home, se eu não me engano, que você vai ter que comprar e pagar mensalidade, parece também. E agora vai sair também DLC, né, pro Sword e pro Shield, que todo mundo tá assim 50%, porque boa parte gostou, boa parte tá reclamando porque você vai ter que pagar por uma coisa que já devia ter vindo inclusa no jogo, porque com certeza já estava pronto e eles só quiseram vender separado para ter mais dinheiro, né? Então Pokémon Sword e Shield tá rendendo ali muito barulho dentro do fandom de Pokémon. Vamos passar então pro próximo jogo, que é o Fire Emblem Three Houses. Olha, Fire Emblem é uma franquia que faz muito sucesso lá no Japão e faz muito sucesso entre quem tem os consoles da Nintendo. Eu particularmente não gosto muito, assim, mas eu tenho amigos que jogam e que gostam bastante, então eu não sou muito bom pra falar. Alguém tem algo a dizer? Esse é um tipo de RPG que os orientais gostam bastante, é bem complexo. É bem tabuleiro mesmo esse. Sim. Eu nunca joguei. Eu acho que saiu uma versão para celular desse aí, né? Há pouco tempo, não sei. Sim, Fábio, então emenda e passa pro próximo jogo. O próximo joguinho é o Yoshi's Crafted World. Do Yoshi, maravilhoso. Todo mundo gosta daquela vozinha dele, linda. Gente, quem não gosta do Yoshi? Nossa, é muito fofo o Yoshi. Delícia, vontade de apertar. Eu tenho 2 pelúcias do Yoshi aqui, inclusive. Muito fofo.
Eu via algumas gameplays dele, nossa, é bem bonitinho. O Yoshi estilinho de crochê, o mundinho em papelão, muito bonitinho. Então, esse Yoshi, o de crochê, é o do Wii U. Aí esse daqui, ele é só de papelão. Eu tenho ele. É verdade, é papelão. Me enganei. O que eu joguei dele, ele é muito bom e ele é muito bonito, velho. Esteticamente, assim, você joga o jogo, mas você apreciar o cenário, que é tudo minuciosamente bem produzido, assim. Todo jogo do Yoshi é um jogo que os desenvolvedores, eles fazem com muito carinho. Desde lá do primeiro Yoshi Island do Game Boy, até os que passou pelo DS, que é o... que eles colocaram lá vários bebês, que o primeiro só tem um Baby Mario, né? E aí tem vários bebês. Nossa, Baby Mario. Inclusive, Yoshi Island é um jogo que eu jogo até hoje, se deixar. É um jogo que eu gosto muito, eu não sei explicar. É uma mecânica simples, só que é um jogo que te prende. Aquele universozinho ali do Yoshi é muito bacana. Esse joguinho do Yoshi é como se... bem bonitinho. Sim. Bom, o próximo jogo, Felipe, sua vez. Tá, o próximo jogo é Cadence of Hyrule, de Zelda, né? Esse jogo, ele foi desenvolvido por uma outra empresa, Brace Yourself Games. E eu não conheço ele, mas eu vi aqui que ele é um jogo que explora o ritmo da trilha sonora. Então, o jogador tem que coordenar seus ataques com as batidas da canção, assim como os oponentes também mexem de acordo com a música. Então, eu achei muito interessante essa proposta. Vontade de jogar pra ver como que é. Peraí, meu notebook, ele começou a ter um derrame aqui, peraí. Vai voar. Vai voar. Tá literalmente respirando com a ajuda de aparelhos aqui. Meu Deus, manda limpar esse negócio, cara, já falei. Eu vou mandar, Fábio, calma, agora eu estou rico. O próximo jogo é o Cadence of Hyrule, de Zelda. Ele foi feito por uma outra desenvolvedora, né, que chama Brace Yourself Games. E eu não cheguei a jogar ele, mas eu achei muito interessante essa questão de o jogador ter que fazer os comandos de acordo com a batida da música. É isso mesmo? Então, esse jogo aí, eu cheguei a baixar ele, só que eu joguei só um pouco, eu só comecei a jogar. O que eu achei interessante é que ele é um jogo que você pode jogar com a Zelda. Então eu baixei mais só por causa disso, porque você joga com o Link, com a Zelda e tem novos personagens. Eu não avancei muito na mecânica, eu só fiquei ali na parte inicial, mas é isso, ele tem, assim, você joga utilizando os sons. Muito interessante. Mas teve um indie também que saiu há pouco tempo pra outras plataformas que é assim, você vai cantando. Você joga assim, você fala? Você vai cantando e vão nascer no mapa. Interessante. Bacana. Bom, eles podem passar pro próximo jogo então. Quem que é agora? Eu acho. Norman está conosco? Vamos fazer uma oração. Tava mutado. Tava mutado. Pode falar. Então, o próximo jogo da lista é o Marvel Ultimate Alliance 3. Eu joguei bem pouco, então eu não vou conseguir fazer uma gameplay, assim, falar sobre uma gameplay assim, bem completa. Mas é um jogo assim, tipo, bem divertido, seguiu a mesma mecânica dos jogos anteriores. Pra quem é fã dessa franquia ali de Marvel Alliance, vai gostar bastante. É um jogo Diablo. Isso, é como se fosse um estilo meio Diablo ali. Quem gosta de hack slash vai gostar bastante. Sim. Bom, esse jogo eu joguei ele bastante, porque eu sempre fui fã da franquia do Ultimate Alliance, porque eu sempre gostei de você jogar com times, você poder jogar com várias pessoas em equipe, assim, numa mesma fase. E aí, esse jogo pra mim foi uma surpresa, ele ter vindo como exclusivo. O jabá da Nintendo pra Marvel deve ter sido muito grande, porque esse jogo tem uma fanbase enorme, e a Nintendo segurar ele como exclusivo foi uma sacada muito boa. Assim, ele é um jogo que tem um modo história que você termina ele até rápido, que leva umas 12 a 13 horas, só que eu entendi o que a Marvel quis fazer com ele. Nesse jogo, assim, eu dou um pouco do enredo dele,
a Marvel pega aquele plot do Vingadores, do Thanos, de juntar joias com aquele exército lá deles, lá, os filhos da Ordem Negra, pra juntar joias do infinito e destruir metade da população. Só que aí nesse jogo eles pegam os personagens dos filmes e implementam com os personagens dos quadrinhos. Aí colocam o Quarteto Fantástico, o X-Men, os personagens do Homem-Aranha, e colocam todos eles trabalhando de forma semelhante ao universo cinematográfico da Marvel. Então, eu acho que esse jogo até dá um spoiler assim, no futuro da Marvel nos cinemas, porque a Marvel ela tem, assim, mudando um pouco da pauta, a Marvel tem muito disso. Ela dá preview do que ela vai aplicar em cinema e em algumas outras mídias alguns anos antes. Então, para quem é fã do universo cinematográfico da Marvel, quem é fã dessa franquia, vale a pena jogar. Para quem quer jogar de forma casual e acha que não vale quer saber se vale a pena investir o dinheiro, você tem que pôr na balança, porque é 13 horas de gameplay. Apesar de ter vários personagens, você poder upar em vários times, acaba que fica cansativo. Então, mas mesmo assim, é um jogo que eu gosto. É isso. Alguém tem algo a falar mais? Eu falo, o Healer é muito ruim nesse jogo. Em Péssimo, em minha defesa, o que acontece? Já que você tá falando disso. Eu fui jogar esse jogo com o Fábio, e aí eu tô lá upando meus personagens. E Mentira, ele nem sabia upar. Ele não sabe se você acordar, você vai upando eu upar. falando assim, eu tô lutando com eles, né? E aí eu não sabia que tem como você mexer nos atributos, certos atributos dos personagens pra eles ficarem mais fortes. Ele Aí, já tinha como eu não jogado umas Aí, como eu não 12 mexia horas nos de jogo. atributos, o jogo era muito difícil. Aí depois que arrumou os atributos, ele ficou feliz. Gente, É. ele é muito ruim nesse jogo. Gente, peraí, deixa eu só pausar aqui. Nossa, Peraí, gente. muito ruim. Muito... Como é que é, Fábio? Ele falou pra gente gravar uma live jogando. Eu não. Você. Deus Não, me mas livre. agora que eu sei upar os personagens, agora eu estou bom. Quem ensinou, né, Healer, seu senhor? Nossa, mas a gente passou um sufoco pra matar o Dormammu lá. Nossa, é muito difícil. Sem upar os personagens, né? Aí depois ficou fácil. Exatamente. Enfim, quem é que passa o próximo jogo? Eu até perdi. Me perdi na lista agora. É você. É eu? Eu tô sem navegador, alguém fala. É o Astral Chain. Eu invoco a carta Glória Pires, não tenho nada a falar, mas eles falam que esse jogo é muito bom. Sim, É um pelo hack and trailer, o jogo parece ser muito divertido, muito bom. Eu não cheguei a ver muito sobre o jogo, porque não ia ter como eu jogar, então eu não olhei muito. Hack and Slash é muito difícil errar, né, cara? É só sair batendo igual um desesperado e... Pra quem tem o console, vale a pena conferir. Com certeza. Assim, eu acho que Hack and Slash, dependendo do jogo, ele fica chato. Mas se a desenvolvedora souber fazer igual os Bayonetta 1 e 2, é ótimo. Você nem deu tempo de passar jogando aquilo lá. E o Astral Chain é da mesma empresa, da Platinum. Então deve ser bom, né? Mas então, já que nós passamos por todos os consoles da Nintendo, falamos dos principais jogos, vamos encerrar agora falando sobre o que vocês esperam da Nintendo pro futuro, como é que vocês acham aí, porque ela já lançou a versão Lite, tem rumores que ela vai lançar uma versão Pro do Switch, com dobro de processamento, tem até rumores que ela vai lançar essa nova versão com Red Dead Redemption 2, com mais espaço de armazenamento no cartão SD. Enfim, o que vocês esperam da Nintendo pro futuro? Dê a sua versão geral e já despeçam da galera, começando pelo Fábio. Eu acho que ela não deve fazer um outro Yu da vida. Mas é muito difícil ela errar agora e vai segurar por bastante tempo o Switch. E vai dar certo. Já deu certo desde o começo, todo mundo ficou louco quando saiu. E eu espero que essa moda do Pro passe logo, porque é muito chato esse negócio de sair lançando um monte de console aí e todo mundo tem que comprar para poder ficar atualizado. Mas é isso aí, muito obrigado pelo espaço, por ter falado um pouquinho aqui. Numa próxima estarei por aí. Só ser convidado de novo. Valeu. Que está mais convidado. Bom, Felipe, o que você tem a dizer suas considerações finais da Nintendo e já se despeça do pessoal? Então, eu acho que a Nintendo ela tem muito potencial aí para dominar bastante o mercado de games se ela continuar investindo na interatividade, né, que ela tem nos consoles, de gerar essa interatividade entre os jogadores. Se ela investisse um pouco mais na questão gráfica, né, nessa potência do hardware, para ela poder ter acesso a esses outros jogos que faz muito sucesso para PlayStation e Xbox.
mais os exclusivos que ela tem, né? Então, tipo assim, eu imagino que eles dominariam muita coisa. O que eu tenho de contato com o pessoal aqui, né, colegas que jogam muito, poucas pessoas são fãs de Nintendo por causa da dificuldade de ter os consoles, não ter muitos jogos que estão mais em alta, né? A questão financeira. Então eu acho que isso tira muito público dela. Se eles investissem, né, nesses próximos consoles deles, essa potência gráfica para tentar abarcar mais tipos de jogos, eu acho que eles iam dominar muito o cenário aí. É isso aí. E quero agradecer, né, a oportunidade, a primeira vez que eu participo de um podcast, estou emocionado. É bem tranquilo. Sim, desculpa qualquer erro aí que eu cometi, que eu falei, mas relaxa. tamo aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Felipe. O Otageekcast está de portas abertas, se você quiser participar. Bom, Norma, então finalize agora, dê suas considerações finais e já se despeça do pessoal que está nos ouvindo. Bom, então, o que eu espero da Nintendo é que ela faça um remake de Pokémon do Sinnoh, da região de Sinnoh, faça um remake de Diamond e Pearl que todo mundo quer. E eu espero que, se ela chegar a fazer esse remake, ela melhore os gráficos e dê ali com o que todo mundo quer, porque Pokémon é um jogo assim que todo mundo gosta. Corta que eu buguei aqui, deu uma bugada. Corta. Então eu vou passar a falar dos dois inícios. Então, o que eu espero da Nintendo é que ela finalmente faça o remake de Pokémon Diamond e Pearl ali, Platino, porque todo mundo que gosta de Pokémon quer esse remake. E que saia um console ali mais acessível, porque muitas das vezes, como muitos ali já falaram, muitas vezes o preço ali é um pouco elevado, tanto do console como dos jogos. Eu espero que ela lance ali alguma maneira de tornar mais acessível, porque muita gente ali tem vontade de ter o console, gosta da Nintendo e não pode. E eu agradeço pelo espaço aqui no podcast e até uma próxima. Ok, bom, vou dar minhas considerações finais. Em questão da Nintendo, ela não investir na parte gráfica, mesmo que o Switch tá fazendo sucesso e ela começou a abocanhar alguns jogos antigos, ela tem uma possível biblioteca de jogos enorme, porque ela pode pegar vários jogos do PS3, vários jogos do Xbox que não tinham na sua plataforma, que elas podem trazer para o Switch agora. Então, para os jogadores do Switch ainda é uma vantagem. Mas eu acho que se ela lançar essa versão Pro, ela tem que focar realmente, tem que melhorar essa parte gráfica para poder acompanhar esses novos jogos, porque o jogador do Switch vai querer jogar um Red Dead, vai querer jogar um Resident Evil 2. Então eu espero também que a próxima versão, eu vou só fazer um corte aqui, peraí. Eu espero também que a próxima versão do Switch, que ela seja uma versão integrada. Inclusive, vou profetizar aqui agora. Eu acho que a próxima versão do Switch, ela vai ser um híbrido, que vai ser uma mistura de celular com console, e aí vai ter webcam, e aí vai ter tudo que o Switch não teve e que o Wii U teve nessa questão. E aí, inclusive, a jogada da Nintendo de lançar jogos em dispositivos móveis já é para fisgar uma parcela desse público. Então eu acho que ela vai acabar fazendo isso no futuro, essa é a minha aposta. Eu queria agradecer se você ouviu esse podcast até aqui no final. Saiba que esse é o 7º episódio do Otageekcast. Nós temos outros 6 episódios que estão disponíveis no nosso site. Vale muito a pena vocês conferirem. E é isso, fiquem ligados no Otageek e até a próxima.